Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje a gente vai falar de um instituto extremamente importante para o direito sucessório, que é a comoriência. A comoriência está definida lá no artigo 8º do Código Civil e ela traz efeitos importantes na partilha, na sucessão. Vamos lá ver? Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Luiz sofre um acidente junto com seu filho Guilherme, tá? Os dois sofreram um acidente, que é casado com Isabela. Os dois morreram no acidente, mas o Guilherme morreu pouco depois de Luiz. Considerando que a herança de Luiz é de R$1 milhão, determine como será realizada a partilha de seu patrimônio. Pessoal, nesse caso, o Guilherme estava vivo, tá? Então é o caso em que o Luiz ele tem descendentes e ascendentes vivos, tá? Vamos lembrar lá no artigo 1829 como que era a ordem? Primeiro, descendentes. Se tiver descendentes, exclui todo o resto. E ele tinha, tá? Nesse caso, porque o Guilherme morreu depois, pensa isso. Então, quando o Luiz morreu, Guilherme estava vivo. Então, vai 100% vem para o Guilherme, tá? Essa é a primeira etapa da partilha. Então, R$1 milhão vem para o Guilherme. Só que no acidente, nesse mesmo acidente, o Guilherme morre depois. E aí? Nesse caso, o Guilherme tem um cônjuge e tem um ascendente de primeiro grau. Olha se não cabe exatamente aqui no inciso 2, ó. Olha só. Ele não tem descendente, o Guilherme, então ele tem ascendente em concorrência com o cônjuge. Nesse caso, pessoal, vai haver a concorrência entre ascendente e cônjuge. Só que em que proporção que vai ser dividido esse patrimônio do Guilherme, que hoje é de R$1 milhão, ele morreu, vai dividir entre o Atos e a Isabela. Em que proporção vai ficar para a Isabela? Em que proporção vai ficar para o seu avô, Atos? Olha só, o artigo 1837 responde isso, olha, concorrendo com o ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança, tá? Se for ascendente em primeiro grau. E o Atos é primeiro grau? Não, o Atos é segundo grau, é avô. Tá, vamos ler a segunda parte do artigo. Cabe-lhe-á a metade desta, se houver só um ascendente, opa, beleza, é esse o caso, ou se maior for aquele grau, opa, também é esse caso. Então, ele se encaixa nos dois casos da segunda parte do artigo 1883. Então, cabe metade para cada um. Então, a Isabela fica com R$500 mil e o Atos fica com R$500 mil. Beleza, pessoal? Porque nesse caso, o Guilherme morreu depois do Luiz. Tá. Lembra que nossa aula é sobre comoriência. Vamos para o exercício 2. Olha esse caso, ele é a mesma coisa, só que muda um detalhezinho aqui, ó, que está grifado. Ó. Não se sabe quem morreu primeiro nesse acidente. Tanto o Luiz como o Guilherme sofreu acidente e a gente não sabe se foi o Guilherme ou se foi o Luiz. Nesse caso, pessoal, a gente está aqui com a figura clássica de comoriência. E a gente tem que buscar lá no comecinho do Código Civil, no artigo 8º, saber o que é comoriência. Comoriência é quando as duas pessoas falecem numa mesma ocasião, mas a gente não sabe precisar quem que faleceu primeiro, se um ou se outro. Nesse caso, o nosso direito assume uma presunção, a presunção de que ambos faleceram ao mesmo tempo, tá? E olha só como isso é importante para a sucessão, porque vai mudar toda a história aqui. Pensa, o Luiz tem R$1 milhão, só que agora ele não tem mais descendente, porque o Guilherme morreu ao mesmo tempo. Tá, então quando o Luiz morre, o Guilherme morre ao mesmo tempo, não tem descendente, e o Luiz tem ascendente. Então, ele não tem esse aqui, ele tem esse aqui. Tá? Em concorrência com o cônjuge? Não, porque a Isabela é cônjuge do Guilherme, tá? Não é cônjuge do Luiz. Então, a herança vai 100% ou R$1 milhão para o seu pai, para o pai do Luiz, para o Atos, que é avô do Guilherme. Então, esse cara aqui fica com tudo. Por quê? Porque nesse caso houve a comoriência. Você vê como que faz toda a diferença. Beleza, pessoal? E a gente viu no exercício a comoriência. O que o Código Civil fala sobre comoriência? Olha aqui, pessoal, artigo 8º. Se dois ou mais indivíduos falecem na mesma ocasião e a gente não sabe precisar quem faleceu primeiro, o Código Civil, o direito brasileiro, presume, olha a presunção aqui, presume que ambos faleceram ao mesmo tempo. E isso é denominado comoriência. Como vocês podem ver, na diferença do exercício 1 e do exercício 2, a comoriência tem um papel fundamental aí na partilha do patrimônio. Beleza, pessoal? Artigo 8º do Código Civil. Outra coisa que a gente viu foi a ordem da vocação hereditária, no caso de concorrência entre cônjuge e ascendente. Beleza? Lembra lá, olha aqui, ó. Título 3, capítulo 1 da ordem de vocação hereditária, artigo 1829.
Primeiro, descendente ou descendente concorrente com o cônjuge. Segundo, ascendentes ou ascendentes em concorrência com o cônjuge. Beleza? Essa é a segunda ordem da vocação hereditária. E como que a gente resolve quando existe um ascendente, como foi o caso do nosso exercício, e um cônjuge concorrendo? Aí a gente tem que ver o grau do ascendente, pessoal, o grau do ascendente. Se for primeiro grau, olha aqui, artigo 1837. Se o ascendente for primeiro grau, ou seja, se for pai ou mãe, aí o cônjuge ficará com 1/3 e o ascendente ficará com 2/3. Beleza? Se o ascendente for de um grau maior, segundo ou terceiro grau, então avós ou bisavós, aí nesse caso fica metade para o cônjuge, metade para o ascendente. Beleza? Tranquilo? Também, se houver só um ascendente, cabe também metade para cada um, ok? Feito? Fechado, pessoal? Eu fico por aqui e espero vocês ansiosamente para a próxima aula. Um abraço.